Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita feita por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Ele é formado por 11 capítulos. Estamos atualmente no capítulo 3, que fala sobre retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, fala da desencarnação. Então, estamos vendo aqui o item que trata da alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Estamos na questão 152. E nós vimos a pergunta, a resposta, e hoje vamos ver o comentário de Kardec. Desculpa. Para nos situarmos, vejamos aqui de novo. Vamos só ler a pergunta e resposta e vamos ao comentário de Kardec. Pergunta Kardec. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Respondem os espíritos. Não tendes esta prova nas comunicações que recebeis? As comunicações mediúnicas, não é? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Aquela voz, né, da nossa consciência lá, né, aquela vozinha lá dentro que nos fala. Mas Jesus já dizia que era preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E aqui há essa referência. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Allan Kardec comenta a resposta dos espíritos nos dizendo assim: os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Sim, uma gota é uma gota até que cai no oceano. Vira então parte do oceano e não mais, e deixa a partir daí de ser uma gota. Estão certos se por todo universal é um termo, todo universal, entendem o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Muito bem. Então, todo universal, o mundo espiritual, onde nós, uma vez no mundo espiritual, fazemos parte dessa comunidade de desencarnados. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Ou seja, se confundissem, todo universal não é que seja todo mundo misturado sem individualidade. É como uma comunidade, um condomínio. Todos os indivíduos do condomínio são individualidades, ninguém está perdido em ninguém, ok? Então, da mesma forma. Aí ele faz esse resgate desse outro entendimento equivocado. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, nada que as distinguisse individualmente, não é? Ao passo que em todas as comunicações, elas, as almas, não é? Revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta, ou seja, diferenciada. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades.
Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo como sendo uma entidade coletiva, sem individualidades, se apenas houvesse após a morte o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que não são seres, é evidente que são seres distintos, que são seres diferentes. A individualidade torna-se ainda mais patente, mais clara, quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles, os espíritos, se manifestam à visão nas aparições. Se revelam através das aparições. A aparição não é a mesma coisa que materialização. Na aparição apenas vemos, são imagens, não há consistência, como há na materialização, onde um médium vai ceder ectoplasma e que esse espírito, então, esse espírito vai se materializar, está na terceira dimensão, ok? É possível tocar, caso ele permita, e ele terá volume. E Kardec conclui dizendo: a individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo torna essa individualidade evidente e, de certo modo, material. Sim, afinal, as comunicações são indícios materiais, não é? Está ali registrado fisicamente no papel o dito pelo espírito. Não há como dizer que é uma comunicação que difere totalmente das ideias do médium. É um espírito, é uma outra inteligência que está passando aquela informação. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Respondem os espíritos: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí, de novo, o espírito não é eterno, o espírito é imortal, eterno é Deus. Mas, de novo, nós vimos aqui com a questão do todo universal. São palavras. E como é que nós a entendemos? E na 153A, Kardec pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros do que, tendo atingido a perfeição, não tem mais provas a sofrer? Respondem os espíritos: essa é antes a felicidade eterna. Tanto que nós estávamos mesmo afinizados com esta ideia de Kardec, não é? Comentamos aqui ontem sobre isso, sobre a questão da vida eterna, como sendo uma vida plena. E ele vai dizer que essa vida plena é antes da felicidade eterna. E, de novo, nos deparamos com o quê? Com semântica, com palavras. Vida eterna, felicidade eterna. Mas a questão aqui é o eterno e o imortal, não é? Mas aí respondem os espíritos: essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Isso é muito importante, porque às vezes ficamos confusos com as questões. Mas espera aí, mas não é aquela...
palavra, mas nós entendemos a ideia. O importante é nós entendermos a ideia. Ok? Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ok? Então, uma coisa não diz a outra, mas como é que nós, ao falarmos, vamos trabalhar a coerência das palavras em nós? Porque ele vai dizer, entendemos? Então vamos passar o que entendemos, ok? Se tivermos dúvidas, comentários, por favor, fiquem à vontade para escrever no chat, ok? Outra questão. Separação da alma e do corpo. O que acontece na desencarnação, não é? A alma se separa definitivamente do corpo, porque nós podemos, durante o sono físico, nos desdobrarmos, mas continuamos ligados fluidicamente, aquele cordão de prata. Mas, na desencarnação, os laços fluídicos são cortados. Sendo assim, a pergunta de Kardec 154 é dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, pode haver um mal-estar, por quê? Porque nós saímos de uma vibração e vamos para outra vibração. Ficamos muito tempo ligados a uma matéria densa e vamos para o mundo espiritual. Existe aí uma mudança vibratória. Isso pode trazer um impacto, um baque vibratório? Pode, mas o espírito se felicita. É como a dor do parto. A mãe está sofrendo a dor do parto, mas isto vai trazer o seu bebê. Então, o que é uma dor de parto comparado a ter o seu filho bem e são nas suas mãos, não é? Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, uma alegria, uma satisfação para o espírito que vê chegar o final do seu exílio. Exílio da onde? Do mundo espiritual, da onde realmente pertencemos. Ficamos um tanto de tempo exilados na carne, afastados do mundo espiritual. Kardec comenta: na morte natural, que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem o perceber. São as pessoas que morrem dormindo, morrem como um passarinho. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Nós estávamos até assistindo ontem mesmo um documentário sobre um apresentador muito conhecido, a Bujanra, acho que é Antônio Bujanra, que eram 2 irmãos, mas acho que era o Antônio. E ele tinha um programa de entrevistas e ele sempre perguntava: como é que você quer morrer? Essa era uma pergunta do programa de entrevistas. E as respostas maciçamente eram as mesmas: dormindo. Dormindo. E ele sempre respondia: é o que todo mundo diz. É o que todo mundo diz. E ele morreu dormindo. Olha só que interessante, não é? E ele morreu dormindo. Na questão 155, Kardec pergunta: oh, não, a 155 nós vamos ver amanhã.
Já estamos completando aqui nossos 15 minutos. É isso, meus amigos. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.